Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Diante do fato de eu vir me preparando constantemente para concurso público, me vejo possibilitado a vir aqui abrir uma playlist para falar da psicologia em concursos públicos. Uma playlist, né, onde eu estarei fazendo a análise de questões que são pertinentes em concurso público, no que confere à dimensão da psicologia, né? Então, de fato, é uma playlist voltada aí para os psicólogos e profissionais da psicologia, estudantes de psicologia que têm este sonho de carreira pública. A primeira questão que eu irei analisar nesta playlist há de ser uma questão do TJ, referente à psicologia, do ano de 2015, pela banca FGV, ou seja, a Fundação Getúlio Vargas, né? Bom, mais precisamente a prova foi a do TJ de Piauí, tá? O que é que a questão enuncia? Renata é psicóloga do Tribunal de Justiça, lotada numa vara de infância e juventude. Contudo, nas horas vagas, ela atua numa organização sem fins lucrativos que orienta e atende famílias em processo de adoção. Em geral, ao perceber as dificuldades das pessoas atendidas no tribunal, Renata costuma sugerir o encaminhamento para essa organização onde ela trabalha. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, temos alternativa A: não há infração ética por se tratar de organização sem fins lucrativos. Alternativa B: não há infração ética, desde que o encaminhamento esteja de acordo com o melhor interesse da criança. Alternativa C: não há infração ética, contanto que as pessoas sejam atendidas por outros psicólogos da vara da infância e juventude, onde Renata está lotada. Alternativa D: há infração ética, somente no caso de Renata atender ou supervisionar na organização as mesmas pessoas que encaminhou do tribunal. A alternativa E: há infração ética, caso o desvio para a organização vise o benefício próprio da Renata. Tá, vamos lá. Segundo a banca, gente, o gabarito confere, tratando-se desta questão, a letra E. Mas vamos fazer a análise da questão no geral para que possamos entender. Veja bem, o enunciado diz que a Renata trabalha no Tribunal de Justiça, na vara da infância e juventude, né? Ali na orientação quanto ao processo de adoção. Mas ela percebe uma dificuldade gritante quanto a este processo, onde a orientação feita ali no Tribunal de Justiça não dá conta de aportar de modo significativo, né? Não dá conta de aportar de modo significativo. Então, o que é que a Renata faz? A Renata encaminha para esta organização, que é uma organização sem fins lucrativos, na qual ela trabalha, né, para que estas pessoas possam ter um aporte mais significativo quanto a este processo de adoção, entende?
Aí, veja bem, vamos analisar minuciosamente a alternativa A. Aqui diz, não há infração ética, por se tratar de organização sem fins lucrativos. Segundo a banca, esta alternativa ela está incorreta. Segundo a banca, de acordo com o Código de Ética do Psicólogo, a infração ética, ela não deixa de se caracterizar, né, por de fato se tratar de organização sem fins lucrativos. Veja bem, o que é que diz o Código de Ética com relação a isso? Veja bem, segundo o Código de Ética do Psicólogo, artigo 2, né, ao psicólogo é vedado, aí tem lá, inciso A, B, C, D, então a gente precisa, tratando-se da questão, se atentar ao artigo 2º do Código de Ética do Psicólogo, inciso C, que diz o seguinte: desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo. Configura a infração ética. Aí veja bem, a letra A diz o seguinte: não há infração ética por se tratar de organização sem fins lucrativos. A banca considera incorreta, porque salienta que o fato de a organização operar enquanto não objetivando fins lucrativos, isto aí não é o suficiente para que não haja infração. Olha, eu vejo um problema aqui nessa alternativa, tá? Eu vejo um problema nessa alternativa, poderia ser contestada, mas eu não sei. Porque, veja bem, o inciso C do Código de Ética do Psicólogo, do artigo 2º, diz que desviar para atendimento particular próprio com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo. Veja, está claro aqui, atendimento particular próprio com finalidade lucrativa. Tá? A Renata, ela trabalha numa ONG. A Renata trabalha numa organização que visa orientar, assessorar pessoas, né, que estão aí com dificuldades no processo de adoção e que não tem um aporte significativo do TJ devido às demandas mesmo do TJ. Aí veja bem, qual é segundo o enunciado da questão, qual é a vantagem que a Renata tira disto? Já que é vamos dizer que, segundo o enunciado, é uma organização em que ela trabalha de modo voluntário, ela é voluntariada. Porque se a organização há de ser sem fins lucrativos, o que é uma organização sem fins lucrativos, né? São organizações de natureza jurídicas sem fins de acumulação de capital, né? Para o lucro aí dos seus diretores, né? Para o lucro aí dos seus funcionários, né? Geralmente a ONG ela é abarcada por funcionários que trabalham enquanto voluntários. Então, o que é que acontece? As organizações sem fins lucrativos, elas se caracterizam, né, por reunirem ali pessoas que possuem o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Proporcionar, promover um bem social. Não é agaranhar lucros capitalistas com isto. Então,
sinceramente, quando eu analiso minuciosamente, eu não consigo, eu não identifico aqui onde que está a infração. Eu não identifico aqui por que que esta alternativa A, ela está incoerente de acordo com o enunciado. Agora, se a gente for pensar de uma maneira geral, né? Tá, de repente pode ser uma organização que é mantida por patrocinadores que visam o patrocínio, onde o patrocínio ele só é possível de acordo com o quantitativo de pessoas que ali são atendidas. Né? Aí a gente pode até encontrar um movimento da Renata que busca uma vantagem. Qual que é a vantagem? Justamente fomentar a quantidade de pessoas atendidas pela ONG na qual ela trabalha, a fim de, objetivando, na verdade, o aporte dos patrocinadores e de mais patrocinadores. De uma certa forma, isto aí há de ser um movimento que está visando muito mais uma vantagem pessoal, né, do que de fato um bem social, né? Então, a gente precisa analisar a partir de várias dimensões, de vários ângulos, né? Então, a alternativa A, ela está dizendo aqui, não há infração ética por se tratar de organização sem fins lucrativos. De repente, o raciocínio da banca é o seguinte: o fato de uma organização não objetivar fins lucrativos não é o suficiente, neste caso aqui, para não caracterizar a infração ética. Vai depender aí das intenções da Renata. Se a ONG, para funcionar, depende da quantidade de pessoas atendidas, se a ONG, para receber os patrocínios, né, dos empresários, depende do quantitativo, e que é uma lógica e que pode ser uma realidade que acontece também muito nas ONGs. Então vamos pensar por esse lado, né? Então daí sim podemos ter a leitura e a visão aqui, a interpretação de que a Renata ela está agindo em vantagem própria. Apesar que, volto a dizer, essa questão poderia ser contestada. Por quê? Porque o Código de Ética do Psicólogo diz que desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, aí configura, né? Configura uma infração ética, mas desviar, você está lá, a Renata está lá, trabalhando no TJ, ela desvia as pessoas que ela atende lá para o seu consultório particular, visando a lucratividade dela, né? É isso que o Código de Ética deixa claro. O Código de Ética, para ser mais abrangente, poderia colocar aqui, desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, com finalidade lucrativa ou não, mas objetivando vantagem própria, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo. Só o fato de o Código de Ética especificar finalidade lucrativa e uma ONG não ter aí, na verdade, em sua essência, a finalidade lucrativa, isso aqui poderia ser contestado. Essa questão poderia ser contestada. Tem brechas aqui para deixar contestação quanto a esta questão, entende? Mas tudo bem. A banca raciocina que a alternativa A é incorreta, porque a infração ética não deixa de se caracterizar por se tratar de organização sem fins lucrativos.
Volto a dizer, o Código de Ética não especifica aqui que é motivo de infração se desviar para organizações sem fins lucrativos. O Código de Ética deixa especificado que a infração é demandada quando é desviado para atendimento particular próprio com finalidade lucrativa. Ratifico, deixa brecha para contestação. Mas vamos lá para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: não há infração ética, desde que o encaminhamento esteja de acordo com o melhor interesse da criança. Bom, isso aqui de cara está incorreto, não tem nada a ver, né? O fato da criança ter um interesse significativo nisto, e obviamente que toda criança que está ali em condições vulneráveis, ela obviamente que vai ter um interesse positivo, um interesse significativo em ser adotada, né? Só que este interesse da criança não é justificativa para não caracterizar uma infração ética, sabe? Então isso aqui está sem lógica quando a gente faz o paralelo com o enunciado da questão, com o contexto da questão. Então de cara está incorreto, certo? Letra C. O que é que diz aqui? Não há infração ética, contanto que as pessoas sejam atendidas por outros psicólogos da vara da infância e juventude, onde Renata está lotada. Então vamos lá, o que é que a questão C diz? Renata trabalha lá no TJ, na vara da infância e juventude. Famílias que são aí atendidas por outros psicólogos que estão lotados na vara da infância e juventude orientam essas famílias, encaminham essas famílias para a ONG na qual a Renata trabalha. E aí a letra C diz que, como essas famílias estão sendo atendidas por outros psicólogos, por outros profissionais e não a Renata, tá tudo bem o encaminhamento para a ONG na qual a Renata trabalha. E aí o que é que acontece? Letra C, a banca ratifica que está incorreta. Né? Por quê? Porque as pessoas serem atendidas por outros psicólogos não descaracteriza a infração ética. Né? É a mesma coisa da letra B, quanto ao interesse da criança. O interesse da criança, por si só, não é o suficiente para descaracterizar uma infração ética. É preciso analisar e avaliar o contexto da atuação do profissional. No devido contexto, o interesse da criança não vai isentá-lo de algum movimento profissional inadequado, que esteja incoerente com o código de ética do psicólogo. A mesma coisa a letra C. É preciso analisar todo o contexto minuciosamente. Por quê? Porque só o fato da família estar sendo atendida por outro profissional e não a Renata, isso aí não é fator determinante para uma descaracterização, ou melhor, para uma descaracterização mesmo da infração. Né? Isso aqui não é o suficiente. É preciso analisar todo o contexto. É preciso analisar toda a atuação profissional dos profissionais envolvidos, para assim poder bater o martelo quanto ao fato de que existe uma infração ética ou não existe. Né?
Então, a letra C nada tem a ver com o contexto do enunciado, logo, ela está incorreta. Letra D. A letra D diz o seguinte: a infração ética somente no caso de Renata atender ou supervisionar na organização as mesmas pessoas que encaminhou do tribunal. Então, o que é que a letra D diz? Renata atendeu lá no Tribunal de Justiça esta família. Como ela viu que esta família está com dificuldades quanto às orientações no que diz respeito ao processo de adoção, né? O que é que acontece? A Renata encaminha para a ONG na qual ela trabalha, né? Que trabalha nesta mesma vertente. Para lá, na ONG, ela dá um aporte mais significativo, já que no Tribunal de Justiça, este aporte significativo não está sendo uma realidade devido às demandas. E aí a letra D diz que há uma infração ética se e somente se a Renata atender nas duas ocasiões. Se por acaso ela do Tribunal de Justiça encaminhasse para a ONG na qual ela trabalha e lá essa família fosse atendida por outros profissionais, então, segundo a lógica da alternativa D, não haveria, né, infração ética. A letra D está incorreta, porque nada disso aqui tem previsto no Código de Ética. No Código de Ética não diz, olha, se você atende em uma instituição, né, como por exemplo o TJ, e você encaminha estas pessoas que estão aportadas por você para uma ONG na qual você trabalha, você não pode atender ou você pode atender, não tem nada disso especificado no Código de Ética. Quanto a isso, é o que eu falei para vocês. O que é que está especificado no Código de Ética? Desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa. O Código de Ética não traz nenhum posicionamento quanto a isso. E isso há de ser mais um feito que me faz entender que a alternativa A, ela tá, meio em cima do muro. Porque não há uma discórdia. O Código de Ética do psicólogo, do profissional da psicologia, não discorre sobre as questões que envolvem as organizações sem fins lucrativos. Então essa letra D está incorreta porque isto não há de ser considerações feitas pelo Código de Ética. A infração ética, somente no caso de Renata, atendeu só supervisionar na organização as mesmas pessoas que encaminhou do tribunal. Não tem considerações quanto a isso no Código de Ética do psicólogo. Se ela pode, se não pode atender na ONG lá, sem fins lucrativos, pessoas que foram orientadas a procurar a ONG pela devida profissional na instituição a qual ela tem vínculo. Portanto, letra D está incorreta, certo? Letra E é a alternativa considerada correta pela banca. A infração ética, caso o desvio para a organização vise o benefício próprio da Renata. Aí o que é que diz aqui? O código prevê infração ética. No caso do psicólogo, desviar paciente para a instituição que mantenha vínculo de trabalho visando o benefício pessoal. Letra E, correta. Mas saliento, na verdade, o que tem dizendo no Código de Ética é o desvio para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa. Não tem salientando, não tem considerando nada com relação a organizações sem finalidade lucrativa. Mas
a banca considera que a letra E há de ser a correta. A infração ética, caso o desvio para a organização vise o benefício próprio da Renata. Por que correta? Porque o código prevê infração ética no caso do psicólogo desviar paciente para a instituição com a qual mantenha vínculo de trabalho, visando o benefício pessoal. Se ela trabalha na ONG, ganha algum salário ali, promovido pelos patrocinadores, e ela desvia, objetivando este benefício próprio, porque precisa de um quantitativo de pessoas atendidas pela ONG para que haja o repasse de capital pelos patrocinadores para manter a ONG, pensando por esse lado, como eu falei, sim, a alternativa A está incorreta, a alternativa E há de ser, de fato, a alternativa que está aí coerente com o contexto da questão e, por isso, a correta. Tá bom? É isso, gente. Pois é isso. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês a questão relatada, certo? Vou deixar para vocês a questão em escrito, tanto na descrição do vídeo como no comentário em destaque. Tá certo? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.